la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Isto é a doutrina liberal. É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos, são inseparáveis. Isto é uma praga. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. Eu sou Felipe Abal e tô aqui com ele, o homem que sabe exatamente quando o carnaval acaba, porque o calendário vira inimigo. Gabriel Divan, como estamos? Cara, sei lá, escrevam isso na minha lápide. Né? Lembrem de mim assim, né? Gostei. Mas, Felipe, agora acabou a brincadeira, né? Agora é o legítimo alô povão, agora é sério, né? Da real, né? Da real. Porque pós-carnaval é aquilo, né? Quando a vida engrena, meu Deus do céu. Agenda cheia, reunião, trabalho híbrido, trabalho online, trabalho presencial, trabalho. Compromisso que aparece do nada, velho. É complicado, e daí vem também o velho dilema, né? Ou você se veste confortável demais e parece relaxado, ou se veste sério demais e passa o dia inteiro desconfortável. Pois é, foi aí que eu adotei oficialmente, sabe o quê? Ah, fala aí, eu não vou falar. Peraí, deixa eu me preparar para falar, né? A calça Future Form. Repetindo, a calça Future Form da Insider, como uniforme de rotina. Adotei como uniforme. Quem viu ontem no primeiro dia de aula lá que eu dei na universidade já ficou sabendo, né? Então é o seguinte, ó, o conforto é real, mas o visual é alinhado, cara. É melhor de dois mundos. Não, é perfeito, cara. Ela tem caimento de alfaiataria, mas não tem aquela rigidez. Dá pra trabalhar o dia inteiro sem sentir a roupa te travando. É roupa pensada pra rotina de verdade, é tecnologia, Gabriel Divan. Porra, e serve pra escritório, pra home office, pra reunião híbrida, pra evento casual. Tudo sem precisar trocar de roupa, ficar se ajeitando o tempo todo, aquele negócio, né? É isso que eu gosto da Insider, meu velho. Não é roupa especial para momento específico, é roupa que sustenta o ritmo quando a vida acelera. #accelerate. Não, mas então, para encarar essa volta total à rotina, entra no site da Insider e use o cupom VIRACASACAS ou só clica aqui no linkzinho que vai mandar você direto para lá com o cupom aplicado. Como é que funciona o cupom, Divan? Cara, é muito bom explicar isso aqui porque, assim, ó, presta atenção. Eu vou de novo impostar a voz. O cupom é dinâmico. Tá entendendo? O cupom é dinâmico. Então, ó, 20% off para os novos clientes e 10% off para quem já compra na Insider. Então, primeira compra vai dar 20%, vai fazer uma outra compra, já é cliente, já vai dar 10% e isso vai aplicado direto no carrinho, rapaz. Ah, uma delícia. Use o cupom VIRACASACAS, conforto, presença e menos desgaste no meio do caminho. Vista Insider! Agora sim, Gabriel Divan. Vista Tecnologia. Primeiro programa pós-carnaval e nós temos pouca tabela de abraços aqui, Felipe, né? Vamos ver. Pega o seu bloquinho e vê se você marca alguns pontos aqui, mas hoje tem pouca coisa. Então vamos lá. Abraço para quem sabia que o Lula não tinha que se humilhar na Casa Branca e que as tarifas iam acabar caindo e que a Lei Magnitsky é uma merda. Abraço para quem tá cansado e tá gripado e tá com febre, porque esses são efeitos terríveis da volta da rotina e recomenda-se mais uma semana de carnaval. E abraço para quem no horóscopo chinês é do signo do cavalo. Esse é o ano do cavalo. Tu podia fazer um RT comentado, sabe o quê? Anota aí, o cavalo filho da puta. Tô falando sério. O cavalo filho da puta. Depois a gente conversa sobre o cavalo. Mas assim, é do signo do cavalo, manja tudo de tarifa, mais do que comentarista aí de jornalão, e está passando mal com a volta da rotina, né? Se você marcou esses pontos aí, dou 10 pontos para cada um, aí me diga se você fez 30 pontos ou não. Bom, Felipe, temos aqui um programa magnífico, hein? Programa chegando com... Não é Magnitsky, é magnífico. Não. Convidado que fazia tempo que não voltava, um cara queridíssimo, talentosíssimo e meu... Que conversa que abriu leques impressionantes aqui. Ah, isso aí chega no final e o cara fica se perguntando como é que a gente conseguiu falar de tanta coisa em tão pouco tempo, né, cara? Ah, é que aí o cara é craque, né, meu? O cara é craque, né? Joga pra ele arredonda, né? Gira, esconde a bola, enceradeira, cadencia o jogo, bota a pifada, olha...
Baita episódio. Eu diria que ele dá uma pincelada, né? Mas aí o pessoal vai sempre entender do jeito errado, né? Sabe como é que é, né? Entendi. Sim. Mas tem uma coisa que o pessoal não pode entender errado, Gabriel Divan, que é o seguinte: a gente precisa da sua ajuda para manter o Vira Casacas no ar. A gente tem gente trabalhando conosco, a gente tem coisas para pagar, os painéis de apoios são enganosos, então a gente precisa que você apoie o Vira Casacas. Aquele RT, aquele comentário, mandar no grupo de WhatsApp, todas essas coisas ajudam muito a gente. Mas se puder também contribuir financeiramente, a gente agradece demais. Como é que você faz para apoiar financeiramente, Gabriel Divan? Sempre lembrando que você dando R$5 por mês, uma vez por mês, R$5, divide 5 por 30 aí, né? Vê quanto é que você vai dar por dia, eventualmente. Você vai fazer uma média de R$60 por ano, o que nem nota-se. E você vai fazer centavos por episódio. É tudo isso que a gente pede. O Vira Casacas até hoje não foi corrigido pela inflação. Olha, acho que o governo era Temer ainda, e a música era da Pitty ainda, quando passou a ver a categoria dos R$5, e você com R$5 segue nos ajudando de montão. Então vai lá em apoia.se/viracasacas e toca a gente lá nos seus apoios. Ah, mas eu quero contribuir com 14 e não com 5. Ótimo. Você pode ir lá também na orelo.cc e lá tem o seu perfilzinho, tem os seus apoios por lá também. Taca 5 na gente lá, né? Pode ser um ou outro. Gabriel, eu quero colaborar nos 2. Ótimo. Gabriel, eu quero dar 14 no Apoia-se e 26 na Orelo. Claro que pode, né? Claro que pode. Agora, R$5 uma vez só, não precisa ser nos 2. E, quiçá, nos 3, porque você também pode fazer o Pix. Ele que é do Brasil, ele que é nosso. Pix modalidade, você faz lá, Pix recorrente, viracasacaspodcast@gmail.com é a chave, is the key, e aí você deixa R$5 por mês lá, então é um mês inteiro. Imagina assim, ó, o portal do mês se abre diante do guerreiro, ele tem 30 dias, né, ao longo daquela caminhada, e nesses 30 dias, R$5 vai ser pro Vira Casacas, que ele gosta tanto, que ela gosta tanto, que ele escuta, que ela escuta, que estão com eles nos momentos mais difíceis e nos melhores, e que manifestam a sua indignação e que trazem informação. Então eu acho que é um preço barato para se pagar, para que a gente continue existindo, é o mínimo existencial. Muito bem, Gabriel Divan, né? E também o pessoal às vezes, não tô com tempo aqui agora para abrir Apoia-se, para abrir Orelo. Pô, mas abrir o aplicativozinho do banco ali, botar 5 pila recorrente, é rapidinho, faça essa mão por nós. Quer dizer, Pix para dar R$8,96 para pegar uma lata de Fanta Caju, né? Isso, na padaria, aí dá pra fazer, né? Então, agora uma vez por mês, R$5 por mês. Tá. Vamos pro episódio. Gabriel Divan, pós-carnaval. Ai, cara, pós-carnaval, né? Voltou à realidade, infelizmente. Voltou, né? O horário normal do relógio, você abre a torneira, a água cai para baixo novamente, né? O eixo do mundo está normalizado, o que é péssimo. Mas enfim, sabe o que não é péssimo, Felipe Abal? O que não é péssimo é a gente estar hoje com um convidado que a última vez que apareceu eu não estava aqui, e agora voltou e eu estou, então eu estou feliz. Claro. O nosso convidado, ele esteve aqui com a gente, para não deixar mentir, vamos consultar os alfarrábios aqui. Ele esteve no Vira Casacas número 261, em fevereiro de 2022, meu velho. O senhor estava, né, nas montanhas do Tibete, né? O senhor estava lá no Polo Norte, num ônibus, né? Morando num ônibus abandonado. E nós estávamos falando sobre NFT. Quem lembra? Quem lembra? Grande sucesso. Quanto está valendo o NFT do macaco do Neymar hoje? Essas e outras questões vão ser respondidas por um dos nossos artistas preferidos, Chris Vector. Como é que você está, meu querido? Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Abal? Realmente, faz tempão, né? Na época a gente estava falando de NFT e esses dias eu estava conversando com um amigo meu sobre o cara que comprou o NFT físico, né? Teve um cara que comprou o NFT físico, acho que era o Gato Galáctico, não sei o quê. E será que ele fez um bom negócio? Não sei, né? Eu acho é engraçado que assim, a gente estava falando na época de NFT, hoje está falando sobre IA, né? A bolha de que vai estourar, não vai estourar. Na época a gente preveu que ia estourar essa coisa do NFT, né? Que não ia valer mais nada. Será que
IA vai estourar a bolha também? Não sabemos. Olha, o Abal, como eu disse, né, ele tava por aí, ele tava em missão especial, né? Hoje a gente mandou o Carapanã em missão especial. E aí ele não lembra disso, mas a gente teve alguns backlashes, e a maioria das pessoas gostaram do nosso episódio, mas a gente teve uns retornos, assim, meio esquisitos. Teve uma moça que me xingou do primeiro ao quinto, dizendo que eu era burro, que eu não sabia nada, que eu não conseguia ver as possibilidades de negócio, e que... Então tá, minha filha, você hoje que tá aí vendendo bolo de pote, né, para pagar as contas, o que não é nenhum problema, né? Mas o seu bolo deve ser muito pior do que já faz bolo há mais tempo, porque enquanto você tava com essa merda aí do NFT, tinha gente se aprimorando no bolo. Eu quero saber então o que você acha, né? Então é o seguinte, vamos parar de falar desse tipo de coisa aí, né? Vamos falar das enganações atuais e das coisas boas atuais também. Mas antes o pessoal talvez, eventualmente, queira saber um pouquinho mais do nosso convidado, porque tem gente que não é bem informado, tem gente que não está exatamente por dentro, né, das melhores coisas, dos melhores canais, melhores pessoas, melhores perfis e tudo mais. Chris Vector, por ele mesmo, o que ele pode dizer para nós outros? Bom, eu sou ilustrador, cartunista, tentando, né, ser um cartunista aí. Trabalho com ilustração já faz mais de 20 anos. Comecei com cartoons e ilustrações políticas em 2015, mais ou menos, na época do impeachment da Dilma. E aí, assim, a minha plataforma principal de publicação é o Instagram. Antigamente era o Twitter, mas eu acabei nessa mudança de bastão de Twitter, de bilionário comprando a rede social, eu acabei saindo de lá, né? Depois eu percebi que eu perdi minha conta, e aí eu agora tô só no Blue Sky. Mas tá sendo legal no Blue Sky, assim, é um lugar que não tem, assim, né, aquela grandiosidade do Twitter, mas é uma comunidade muito bem participativa, né? Divulgo meu trabalho lá no Blue Sky, no Instagram. Então, nesse meio tempo aí, entre 2015 para cá, tem a minha produção pessoal de cartoons políticos, trabalhei na cobertura das CPIs, da Covid, trabalhei nas eleições, nas últimas eleições para presidente, assim, produzindo os cartoons, produzindo outras peças, também na parte de ação nas redes sociais. E aí tô por aí, também colaboro com diversas organizações, trabalhei com a Mídia Ninja, trabalhei com a MST, então tô sempre por aí, assim, que precisar de cartoons, de ilustrações, de apoio em militância, de esquerda, tô por aí ajudando aí. Ele está ajudando, Felipe Abal. Olha, na época da CPI da Covid, na época da eleição do Lula, a última eleição presidencial, eu me arrisco a dizer que Chris Vector se tornou o cartunista mais querido do Brasil. Claro que por alguns, uns mais odiados também, né? Mas é o tipo de coisa que a gente carrega com orgulho. Que beleza, hein? E vem cá, a gente vai poder falar bastante disso aí, mas tem livros saindo aí, tem coisa chegando e tudo mais, mas eu passo a bola para o nosso pai fundador aqui. Ah, mas eu queria exatamente saber disso aí, Divan, porque eu gostei que o Chris ele pegou e disse se o pessoal de esquerda quiser, né? Porque eu imaginei já o Van Hatten aparecendo pro Chris dizendo, trabalha aqui para mim. Vai tomar uma canetada no olho, né, Chris? Quero registrar que eu sou o único dos Viras que não é desenhado pelo Chris, né? Que à época, eu invejei que Gabriel Divan e Carapanã ganharam, tá, Chris? Quando puder, quando sobrar um tempinho. Mas eu quero saber dessas coisas novas, porque se você entrar agora no Blue Sky do Chris, tem lá promoção, né, de livro, tem promoção do Papuda pra colorir, e tem coisa nova chegando. Cris, vamos aproveitar o início aí, fazer um jabá para depois a gente desenvolver o papo. Fazer um jabazinho, então, ano passado, eu fiz aí isso por conta própria, eu aproveitando essa onda de, né, 2025 ficou muito marcado por algumas coisas, né, livro de colorir, Labubu, pistache, morango do amor, aí entrei na onda e aí eu produzi por mim mesmo um livro de colorir com algumas ilustrações que eu já tinha sobre, acho que a maioria era sobre o 8 de janeiro, né, também foi uma coisa que rendeu muito matéria para eu fazer ilustrações e cartoons mais engraçados possíveis, assim. E aí eu não sei, eu peguei umas economias que eu tinha e printei e comecei a vender, assim, a galera comprou bastante, vendeu quase tudo, assim.
E acho que o pessoal pegou a onda dos Bob Goods, né? Aí começaram a apelidar de Papuda Goods. E aí foi uma ideia que eu tive assim, falei, pô, quando o Bolsonaro for preso, ele já não consegue muito ler, né? Não tem muita. Então, para ele relaxar, de repente, pintar um livro de colorir, né? Para ele refletir sobre as tentativas que ele, né, de golpe de Estado, enfim. De repente ele aprende alguma coisa, né? Aí eu pensei assim, que de repente o pessoal compra um monte e manda para ele, assim, numa trollagem muito louca, assim, ia ser muito engraçado. E aí eu lancei esse livro, aí eu estava vendendo por mim mesmo, lá no Blue Sky tem todos os contatos, eu coloquei um e-mail, assim, então é uma coisa bem rudimentar mesmo, assim, de pedido, mas deu certo. E aí, com isso, eu também reuni material, eu teve uma editora que entrou em contato comigo, né, que é a Z Edições, e propôs de fazer um livro com a produção minha de cartoons e charges e ilustrações. Aí eu peguei desde 2018 que eu tinha produzido, passei para eles organizaram e resultou no livro Apocalipse Ilustrado, que a ideia é assim, são ilustrações do fim do mundo, né? O mundo acabou na época do Bolsonaro, e aí a gente teve uma reconstrução aí do que sobrou. E assim, foi também uma ideia que eu tive de, poxa, são tantas coisas que aconteceram, e essa produção diária de cartoons, ela conta tanta coisa, assim, sabe? E como a maioria da minha produção, ela é divulgada em redes sociais, né? Somente Twitter, foi no caso do Twitter e Instagram, acho que é importante ter isso impresso também, sabe? Para daqui a, sei lá, algum tempo, você entender como que foram esses anos. E também, assim, isso me acendeu, quando teve o problema do Twitter, também me motivou bastante a seguir com esse projeto, porque quando o Twitter foi fechado, fui lá pro Blue Sky e eu desativei minha conta do Twitter. Só que eu acabei me acostumando tanto com o Blue Sky que eu esqueci de voltar e reativar minha conta no Twitter. E quando eu voltei, a conta estava apagada. Aí eu tive que fazer uma outra conta. Então, assim, isso eu pensei e falei, caramba, tipo, tudo que eu publiquei lá, acabou, sabe? Fica muito à mercê, assim, de humores de bilionário e, sabe? Eu falei, não, precisa ter uma coisa impressa mesmo. As pessoas que vieram falar comigo, elas têm toda a razão. E aí eu me empenhei em produzir esse livro e ele foi lançado agora, né? Assim, a gente abriu uma campanha no Catarse no final do ano passado, e aí teve alguns atrasos na impressão, mas agora ele está impresso, já está na editora, então quem colaborou no final do ano passado já está recebendo, né? E quem quiser adquirir agora no site das edições, na loja deles, pode adquirir lá que já está à venda. Agora sim, Gabriel Divan, por favor, né? Vamos, além de falar sobre as obras, falar sobre a arte. Não, mas eu queria ficar num ponto que o Cris trouxe, que é muito interessante. Eu queria a opinião do artista, né, sobre isso também, porque a gente está vivendo num mundo onde o digital ele facilita muito, ele em certa medida democratiza, ele agiliza, né? Os preguiçosos de plantão aí, né, estão fazendo a farra aí com versões digitais e às vezes não é exatamente uma versão bem acabada, né? Não é uma versão de maior qualidade. Às vezes o cara diz assim, olha, vou baixar esse livro aqui, tá uma diagramação meio estranha, porque foi do EPUB pro PDF, por não sei o que e tudo mais. E eu imagino que o artista sofre um pouco com isso, né? Um dos grandes chatos do Brasil, né, chamado o Ed Mota, ele tinha toda aquela briga, né, no que diz respeito ao MP3, o MP3 perde a qualidade. Eu me lembro que, na época, quando popularizou, né, os serviços de peer-to-peer e tudo mais, ele fez uma aposta muito errada, né, no sentido de dizer assim, não, isso aí não vai colar, porque o amante da música, ele vai perceber que o som tá comprimido, tu não tem os graves, tu não tem não sei o quê. Cara, todo mundo cagou ante a possibilidade de ter músicas de graça, né? Isso é um fenômeno. E hoje é com todas as mídias, filmes, é um contrabando espetacular de livro, texto acadêmico, quadrinho e tudo mais. E o Cris está trazendo uma coisa aqui que é muito interessante, né? A gente também já fez essa crítica aqui no Vira Casacas. Antigamente, tu tinha uma coisa
num sentido de, olha, tá na minha coleção, está aqui. Não é um ódio à propriedade física, pura e simplesmente, né? É uma questão de os caras estão nos enganando, cara, porque eles querem vender filme pra gente, pra um filme ficar numa plataforma, sabe-se lá, à mercê do quê, de quem e tudo mais. Então, Cris, eu acho bem bacana, né? Tu dizendo, por exemplo, que entre uma proibição do Xandão e outra, né, o teu trabalho, né, na tua principal plataforma foi varrido, cara. Foi varrido. Então, ter um livro físico não deixa de ser uma resistência também num mundo que precisa de algumas lentidões, né? A gente precisa de algumas coisas do tipo. E eu também não quero fazer aquela coisa de romantizar a dificuldade da coisa. Mas, poxa, você conseguir o livro, ele chegar na tua casa, você buscar na banca, você buscar na loja, dava todo um colorido, dava uma paixão diferente, né, em relação às obras que a gente gosta, os quadrinhos, as coisas que a gente consumia, ou não? Sim, eu acho que que assim, eu acho que a produção desse livro foi muito legal porque, principalmente, essa parte de financiamento coletivo, eu acho que traz um sentido de comunidade também, né? Então, as pessoas, assim, todos os trabalhos aqui, eles todos foram pensados para rodar no ambiente digital, né? Então, tem um pensamento nisso, até pelo tipo do trabalho, dos elementos que tem o trabalho. Eu sei que aquilo vai ser visualizado numa tela de celular, mas ele, assim, se fosse, por exemplo, se fosse para rodar numa publicação impressa, ele teria uma outra cara. Mas, como você falou, fica muito à mercê da autorização de um bilionário disso se manter vivo. Então, em algum momento, eu acho importante ter essa questão do livro impresso. Então, por exemplo, depois vou marcar um lançamento. Nesse lançamento, já vai ter uma questão de comunidade, as pessoas vão se encontrar, as pessoas vão conversar, esse livro vai poder ser emprestado para uma pessoa. Tem uma ligação que não é só aquela ligação fria de você passar um link, passar um meme, né, e aí posta nas suas redes, a pessoa vê, achou legal, depois sai. Não, vai ter toda essa parte impressa, ela carrega junto essa aura de comunidade, eu acho, que é uma coisa que a gente está se perdendo, né? Assim, a gente pode ficar meio saudosista, mas eu acho que é importante isso. As coisas são tão empurradas para a individualização, né, do isolamento. A gente sempre fala aí das pessoas que se sentem isoladas, se sentem solitárias, e às vezes, de repente, uma publicação, ela pode, né, fomentar, não sei nem se é o seu caso, mas outras publicações podem fomentar esse senso de comunidade. Você sempre faz um lançamento, as pessoas vão lá, olham na cara do autor, conversam, e depois trocam ideias. Acho que isso é legal de manter, e é uma coisa que vai se perdendo no digital, né? Tipo, a gente não está mais na pandemia que a gente se isolava e tentava se resolver só no digital, já acabou, então a gente pode se encontrar, né? Não sei se eu estou falando isso por ainda influência de carnaval, não sou uma pessoa de carnaval, mas eu gosto muito de que as pessoas saiam, ocupem a cidade, sabe? Que elas se encontrem, mesmo se elas não forem para um bloco, mas, sei lá, receba pessoas em casa e conversem. Acho que tudo isso que é produzido nos encontros, ele nunca vai para o digital, né? E é super importante para a gente manter essas relações, os pensamentos rolando assim. E falando em carnaval, doutores, semana passada nós tivemos uma coisinha, digamos assim, polêmica na Sapucaí, desfile em homenagem ao Lula, repleto de sátira, que deixou um pessoal meio enfurecido, né? Deixou um pessoal meio irritado. Estamos falando aqui, Felipe, com um especialista em fazer isso, né? Com um especialista no tema irritar essa galera. Como é que é essa questão? Porque assim, o teu humor, né, e a tua leitura do cotidiano, Cris, ela é sempre muito engajada. Sempre foi, né? Claro, tu tens trabalhos ali, né? Puxa, quem é que não lembra, né, da tua Anitta? Que ela é muito legal, né? Muito bonitinha, a Anitta. Uhum. Mas assim, o pessoal chega em ti, acredito eu, muito mais pelo teu discurso, pelo teu trabalho o mais crítico, mais ácido possível, né? Sempre com uma pegada de humor, mas com uma denúncia, assim, que eu consigo notar em ti uma revolta, né? É a revolta que a gente sente, né? Ainda bem que tem gente que nem tu para traduzir em cores e em desenhos criativos. Mas como é que fica isso? Porque a gente, às vezes, chega num sentido que é preciso a sátira, é preciso o deboche, é preciso a alfinetada.
Mas às vezes a gente pensa um pouco também se isso não é uma espécie de distração, assim, e tudo mais. Bom, eu não preciso dizer os incontáveis problemas que foram suscitados a partir desse desfile, né, da Unidos de Niterói, e, bom, eu não acho que seja para tanto como estão falando de impugnar candidaturas e isso e aquilo. Agora, que realmente, né, dá um caldo para uma certa, digamos assim, uma certa munição para o outro lado, né, para ter o que falar também, né, porque tem o que falar todo mundo, né, girou, né, a roda de conversa, fez esse assunto, mas o fato é, a gente está numa era em que me parece que, como o pessoal fala que a crise é estética, né, eu não sei, às vezes o humor e às vezes esse tipo de crítica, ele parece muito escrachado e muito literal, né, a polarização está nos tornando, às vezes, necessariamente muito literais, e às vezes é um problema, né, para quem trabalha com isso, para quem usa isso como matéria-prima. Eu acho que, assim, no caso da escola, cara, os caras, eles odeiam carnaval porque eles não podem participar do carnaval. Então, eles ficam de olho para qualquer brecha que aparecer para poder tentar ganhar pontos com isso, no caso, os conservadores, né? E aí, assim, o que eu vi, eles tentando mostrar que foi uma crítica aos evangélicos e transformar isso numa impugnação de candidatura, eu não sei, assim, eu acho uma coisa super exagerada, assim, mas eu tenho uma noção, sei lá, dentro da minha bolha, vamos dizer assim, né? Não cheguei a, sei lá, rodar pela cidade, pelos lugares para ver se as pessoas estão falando isso. Então, para mim, ficou ainda muito assim, será que aquele assunto que está na internet, ele existe fora, sabe? Então, eu ainda não tive essa percepção, talvez agora, quando, né... Será que ele existe fora da internet e do Estúdio I? Exatamente. São dois lugares onde os assuntos existem muito. Sim. Será que o problema que está na Globo News, será que é meu esse problema também, né? E eu acho que eu vou ter mais a noção agora que volta o comércio, volta a cidade funcionar direito e ver como que as pessoas estão... Eu gosto muito de rodar pela cidade e ouvir o que as pessoas estão comentando, sabe? Fora assim, no cotidiano, tipo, você pega um Uber, você conversa um pouco, sei lá, vai na padaria, vai no mercado, vê o que as pessoas estão falando, porque às vezes as pessoas estão falando até com desdém, sabe? Às vezes, eu vi um negócio lá que rolou, nada a ver, estão falando, o pastor lá falou, mas eu nem liguei, sabe? Às vezes rola muito isso. Então, às vezes, faz uma way, assim, para muita coisa, eles tentam capitalizar, mas às vezes não tem tração, né? Então, eu acho que às vezes, eu acho que é importante, assim, eu, pessoalmente, comecei a fazer os cartoons muito mais, não tinha nenhuma intenção, muita estratégia, era uma coisa muito mais para eu aliviar minha própria ansiedade das coisas, sabe? Então, tem umas coisas absurdas rolando e eu acho que na minha cabeça sempre vinha umas piadas, assim, absurdas. E eu falava, mano, eu acho que eu vou desenhar isso. E às vezes eu tava com trabalho de outros clientes, eu parava para poder fazer porque eu não conseguia tirar aquilo da minha cabeça. Então eu precisava falar aquilo. E assim, eu percebia que outras pessoas achavam a mesma coisa, né? Muitas pessoas mandavam mensagens para mim e falavam assim, cara, eu queria falar alguma coisa para minha família, eu não conseguia, mas pelo seu trabalho eu consegui comunicar o quão absurdo eu achava de uma situação a partir daquele trabalho. Então, assim, às vezes, pensa assim, vai dar atração a mais para uma coisa que eles estão colocando? Não, às vezes você traz um outro ponto de vista, né? Tipo, às vezes eles colocam como se fosse uma coisa muito séria, muito absurda, assim, tipo, meu Deus, para o Brasil, vamos invadir. Aí você fala, isso é uma piada, sabe? Por exemplo, o que tá rodando muito, teve um meme que eu postei, que eu nem fui eu que fiz esse meme, eu recebi de um grupo que tá falando ainda no tema dos caras, dos conservadores lá, das conservas em lata, que era do cara que se explodiu em Brasília, que era conserva em pedaços, sabe? Tipo, um bagulho assim, pesadíssimo, mas eu achei tão engraçado aquilo. Eu postei, e, a galera tá tudo compartilhando. Para os bolsonaristas, aquilo foi uma coisa absurda. Meu Deus, que coitado, o cara é um herói, o cara se explodiu. E a gente usou tanto aquilo que os caras nem falam mais disso.
sabe? Nem falam mais. Tipo, ficou uma coisa ridícula. Eles nem comentam. Eles não, a gente até achou que iam fazer homenagens pro cara, tipo, transformar ele no Marte. Não falaram mais dele. Nem do Olavo eles falam mais, sabe? Porque virou um super meme, assim. É terrível, né? Por você tripudiar de uma pessoa que faleceu, assim, em condições trágicas, mas não sei, de alguma forma isso funcionou, sabe? E também a gente vê que as pessoas estão tão fartas dessas figuras que quando acontece esse tipo de coisa, parece que estão esperando a piada, sabe? E aí quando ela aparece, todo mundo adere e vai. Aí você ressignifica o negócio. Então não sei, eu acho que eu continuo fazendo assim, algumas coisas eu até reavalio se não é um caso de ficar dando corda, mas a maioria dos casos eu gosto mesmo de ridicularizar mesmo, assim, para aliviar minha própria ansiedade, e eu percebo que as pessoas aliviam a própria ansiedade delas, assim, a partir dos trabalhos, e acho que vai indo bem, assim. Cris, eu acho muito legal isso aí que tu falou, só antes um parênteses, assim, pelo menos no pessoal de direita que eu conheço, chegou esse negócio do carnaval. Claro que eles não assistem, claro que eles não gostam, nada do gênero, mas, é dinheiro estatal indo, tarará, sempre tem aquele vínculo com a corrupção, assim, sabe, no sentido lato, né, que eles gostam de colocar. Eu achei que não precisava se queimar, ficar explicando coisas por tão pouco. Fecha parênteses. Eu gostei muito disso que tu fala, Cris, da questão especialmente do tirar poder que os caras têm, tá? Por quê? Porque às vezes a gente, que eu tô falando de campo progressista, a gente acaba dando tanto poder para algumas figuras, levando elas a sério, né? Que a gente acaba trazendo para um debate, a gente dá uma importância muito grande e essas pessoas vão crescendo. É o que a gente sempre fala aqui do negócio de para de reverberar coisa ruim. Quando você diz fulano de tal, li a coluna dele porque ele fala um monte de bobagem, olha essa bobagem. Você está dando importância. Quanto mais tu deixar essa pessoa na sua insignificância, mais ela vai desaparecer. Né? Que não é o caso de tu falar de um político muito famoso, etc e tal, porque daí também é o outro lado, né? Esquece que o Nicolas Ferreira existe. Porra, mano, o cara tem 1,5 milhão de seguidores, sabe? O que tu tá falando? Ele não vai desaparecer. Mas essa tática de você ridicularizar, tu tirar sarro, tu dá risada, e eu só acho que não é terrível, Cris, porque assim, a gente tem que parar um pouquinho com certos mocismos da vida. Né? Porque os caras pegam e fazem coisa muito pior. Eles fazem piadas tenebrosas a respeito das coisas, memes péssimos, né? Então eu acho que não é um negócio de, né, não sei se a gente deveria tirar sarro. Eu acho muito legal isso aí, tirar o poder. Quando você parte pro ridículo, né? E todo o fascismo, ele tem um quê de ridículo, né? É muito mais interessante fazer isso do que ficar levando essa galera a sério. Isso é que eu acho mais legal, por exemplo, do teu trabalho. Mas a ideia é essa mesmo. A ideia é você mina o poder, porque o fascismo sempre vem com esse ideal de poder, de virilidade, de perfeição, né? De uma coisa imaculada. E aí, quando você pega e você ridiculariza, eu gosto muito de até usar essa linguagem meio de cartoon, até fofinho, sabe? Sabe? Tem gente que fala assim, não, fulano tá muito fofinho, mas é para tirar toda essa aura, né? Se você vê as coisas deles quando eles se exaltam, é totalmente o contrário, né? É o cara machão, é o cara fortão. E tinha uma época até que eles faziam de um jeito que eles copiavam da extrema-direita americana, que era se auto-escrachar, né? E eles meio que foram largando isso, porque eles não conseguem fazer, sabe? Eles não têm esse humor. Mas era uma coisa que até funcionava para eles, até minava um pouco essa coisa de ridicularizá-los, né? Mas eles não conseguem, assim, eles fazem, sei lá, copiando alguma fórmula de alguma coisa. Eu acho assim, quando você pega uma coisa e você ri, você abre uma via na sua mente, sabe, para aquela informação entrar já com um ruído que já incorpora a piada,
Então, quando eles estão trazendo alguma coisa muito séria, você transforma uma piada e aquilo dá certo, meu, é muito difícil para os caras depois, sabe? E aquilo se tornar popular, é muito difícil para os caras tentarem trazer a seriedade para o negócio. Isso eles fazem com a gente também, né? Muitas vezes a gente também tem dificuldade de colocar pautas nossas, e eles ou usam o terror para, né, criar um ruído, e, né, por exemplo, a discussão da escala 6x1. Tem muito terror, não, meu Deus, o empresariado vai morrer, vai todo mundo que fechar. E no fim das contas a conversa é assim, se a pessoa pode ter um pouco mais de tempo livre, sabe? Não vai, ninguém vai fechar, mas aí colocam todos esses ruídos e tal. Então a gente acha também um jeito de colocar os nossos ruídos para as coisas absurdas que eles propõem, né? Perfeito, Gabriel Divan. Pois é nessa toada que a gente entra também nessa outra temática que é o tipo de humor e o tipo de discurso político de hoje, né? Porque a gente vem sob um domínio avassalador da forma meme, né? A forma social, a forma política meme, né? E, cara, isso é uma máquina, assim, muito impressionante. Muito impressionante mesmo. Bom, o suposto líder do Free World, né? O presidente do mais poderoso do mundo. Cara, o cara governa a toques de meme, o cara legisla, né? Eu sei que não é, né, no sentido literal que eu estou falando, mas o fato é que ele decreta, o fato é que ele se comunica, ele despacha sob a forma de memes. Ele não deixa de usar sua conta pessoal numa rede social, né, para passar por cima, inclusive, da conta oficial, que também tem largo alcance e tração, que é a da presidência dos Estados Unidos. Ele faz tudo isso numa linguagem que é perfeitamente adequada para uma realidade onde as pessoas, elas não só gostam de memes, como elas talvez só queiram e só saibam. O público dele só sabe consumir meme. Tanto é que, de pesquisa sobre qual é o remédio ou vacina que dá para usar, passando por teorias políticas, chegando em conspirações absurdas, né, que acaba indo para o próprio rabo, né? Ou seja, tudo isso aí é basicamente alimentado por um tipo de comunicação que ela pega um pouco do humor, ela pega um pouco de retórica, ainda que de um jeito tosco, pega um pouco de sarcasmo, pega um pouco de tentativa de impor goela abaixo as coisas, e faz uma misturada e atira para consumo da galera. E parece que a gente não tem outra alternativa se não jogar no mesmo jogo também. Só que para jogar bem nesse jogo é preciso ter um quesinho de maldade, é preciso ter uma pitadinha de um sarcasmo meio perverso, porque a gente já sabe muito bem que meme do bem, meme esmilinguido, meme da Proerdes, que não funciona, cara. Não funciona. Então, a gente está jogado num mundo onde o próprio humor ou a própria questão, né, de fazer arte com esse sentido, ela está um pouco colonizada. Quantas vezes, Cristo, já pensou numa tirinha, num quadro, numa cena que tu vai fazer e pensa assim, ó, eu vou botar tal coisa aqui para dar uma viralizada, ou isso aqui vai engajar ou não vai, e tudo mais. Isso não é um pecado, né? Não é um pecado porque é uma coisa que o artista, ele acaba obrigado a pensar hoje também, ainda que, obviamente, né, não pense só nisso. Isso que você falou é totalmente verdade. E é engraçado você falar do Trump, que assim, ele usa o meme para se comunicar e também para conduzir o que ele quer que as pessoas saibam só, né? Então, por exemplo, quando tem uma coisa lá da lista do Epstein que saiu, ele põe um meme tudo zoado para ninguém falar mais sobre, falar só sobre o meme. E é isso, vai moldando o discurso. Eu acho que no meu próprio trabalho eu tento colocar algumas coisas. Eu acho assim, eu acho que tem que ter sempre um quê de fundão, né? De turma do fundão, de quinta série, porque isso se conecta a uma coisa afetiva, assim, sabe? Uma coisa de zoeira. Então eu sempre tento trazer alguma coisa desse tipo, mas eu pessoalmente, eu tento colocar num limite. Acho que pela minha própria personalidade mesmo. Eu não sou, assim, uma pessoa super escrachada, que, sabe, xinga muito, assim. Então, se eu começasse a fazer isso, não seria nem eu não reconhecer o meu próprio trabalho ali. Mas eu tento trazer referências assim, comuns, sabe? Eu penso quem vai receber aquele trabalho. Por exemplo, eu fiz um quadrinho esses dias que, assim, é uma coisa que não tem a ver exatamente com política, tem um pouco,
Tem um pouco porque eu cito a escala até 6x1, que é sobre angústia de domingo. É um negócio que eu queria já fazer um tempo, sabe? Que, chega domingo e falo, pô, essa coisa de esse sentimento péssimo, né? Por que a gente tem angústia de domingo? Tem vários estudos aí sobre, né, por que a pessoa tem esse sentimento, tipo, de ter que trabalhar na segunda-feira. E se a pessoa não tivesse que trabalhar na segunda-feira, será que ela sentiria, né? Será que se ela tivesse mais tempo para poder desfrutar? E aí eu fiz um quadrinho, então é assim, é como se o cara tá na casa dele, já não tem muito o que fazer à noite, e aí começa o Fantástico, e aí começa ele ter vários gatilhos, assim, de angústia de domingo, e aí chega um monstro perto dele, que é o monstro da angústia de domingo, e aí o monstro vem fazendo várias perguntas, já fez a marmita, já tá preparado para a reunião amanhã, né, aí eu coloquei uma coisa que é do Jesus do SBT, sabe, que ele tem antigamente um Jesus SBT no domingo que foi a causa de traumas de gerações, assim, né, pelo menos a minha, eu sempre lembro daquele Jesus aparecendo, tendo que dormir para acordar cedo para ir para a escola, e aí tem uma frase que ele falava assim, você já fez tudo que podia pelo seu semelhante? E aí eu coloquei essa frase no quadrinho, então esse quadrinho tá rolando, assim, sabe, tá sempre a pessoa compartilhando, toda vez que chega domingo todo mundo acha esse quadrinho e compartilha, e embaixo, para finalizar o quadrinho, eu coloquei se a angústia de domingo poderia ser menos angustiante, acho que eu não lembro agora a frase que eu coloquei, mas poderia ser menos angustiante se tivesse o fim da escala 6x1, sabe? Então, assim, eu embuti uma mensagem ali que, então, assim, se aquilo for atingir públicos que não estão engajados em política, que estão, sei lá, vendo alguma coisa no Instagram sobre, sei lá, saúde mental, que às vezes acaba aparecendo, aí já tem lá uma informação embutida para ela pensar a respeito. Então eu tento fazer muito isso, sabe? Tem a piada, tem alguma referência afetiva, tem alguma coisa, então estou procurando também trabalhar temas, vendo muito material de saúde mental, tem a minha própria terapia também que está me ajudando nisso, então, sabe, eu vou sempre tentando incorporar esses elementos, assim. Olha, você, jovem, que está nos escutando, e não tem, talvez, ideia da dimensão do que o Cris está falando, faz o seguinte, vai no YouTube, vai no Google, vai em algum lugar e bota assim, Jesus do SBT, tá? Você vai ver um vídeo completamente macabro que nos assombrava no domingo, exatamente como ele está falando, e assim, é um Jesus não é exatamente acolhedor, né? Ele parece saído de um videoclipe, aquele de transmissão de TV, de um show do Deep Purple, em 1970, e é uma estética completamente horrorosa, e aí ele dizia assim, ó, paz, amor, fé, esperança, luz, união, não são apenas palavras. Você tem certeza que fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar, e eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho. Puta, era macabro. O bagulho era macabro, meu, assim, ó, horroroso aquilo lá, cara. E além de vir com a questão da angústia, né, da segunda-feira e tudo mais, ainda tinha um quesinho de ameaça, Felipe, porque o Jesus, assim, ó, pense bem, um dia eu gostaria de chamá-lo de meu filho. Quer dizer que tem chance de não chamar, né? Tem chance de eu te mandar pro outro setor lá, né, cara? É um negócio complicado. Que bizarrice, velho. Olha que quem cresceu nos anos 80 e 90 já viu coisas, né? Coisas indizíveis. Não, e detalhe, né? Isso aí passava no SBT em meio ao programa Silvio Santos, que já estava lá nos finalmente da sua programação, e eu ficava a minha avó assistindo aquilo, e eu do lado dela sentadinho, e aí no SBT, lá pelas tantas, tinha um show de calouros, e essa hora, mais ou menos, né, para contrastar com o Jesus, tinha o show dos transformistas, que nada mais era do que um lip sync de drag queens da sua época, embora não levasse esse nome. Sim, verdade. Seria completamente cancelado, né? Nossa, não, é muita coisa politicamente incorreta que acontecia, cara. Quando eu vi Os transformistas, cara, mas quando eu vi aquele documentário a respeito do assassinato como é que é o nome? Da filha da roteirista de novela da Globo lá, da Daniela Pérez. Cara, pelo amor de Deus, velho. Sabe, o que acontecia nesse mundo não é uma coisa simples. Cara, no documentário tem uma hora que a população quer invadir a delegacia e Alexandre Frota está na frente pedindo calma. Isso, ele é o sensato da década. Pra ter uma ideia.
Mas, Cris, adaptando para nossa década, né, uma coisa que tu falou de passagem ali no início, quando tava falando dos NFTs, eu queria saber agora a respeito da tua relação com o negócio das imagens, dos desenhos feitos por inteligência artificial, né? Porque assim, a gente fez o nosso último episódio a respeito disso e eu acho também que é daqueles negócios assim que a galera não tá pesando muito bem. Eu acho completamente sacanagem eu pegar e dizer assim, olha, quero um desenho no mesmo formato que o Chris Vector. Né? Eu acho que isso aí é um desrespeito completo, que nem estavam fazendo com o negócio de faça seu desenho como do estúdio Ghibli, né? Ah, irmão, vai se fuder, cara, pelo amor de Deus, coisa ridícula, coisa boomer do caralho, assim. Agora, tem uma galera também que passa olhando numa lupa todas as imagens que passam na sua timeline, dizendo, olha, IA, né? Ó, você usando o IA. Calma, velho. Também calma. Eu também não vou chegar assim, ó. Cris, tive uma ideia aqui de um meme que eu queria fazer, né? Quero te contratar porque eu acho divertido. O cara não vai fazer isso aí também, né? Ah, gastou 1 bilhão de litros d'água. Assim como várias outras coisas gastam, sei lá. Como é que tu vê todo esse negócio, assim? É meio paranoia, meio tem razão? Qual é que é o lance? Olha, para mim, assim, é bem complicado porque afetou muito o meu próprio trabalho, né? É muito improvável receber um trabalho de uma pessoa, sei lá, uma pessoa física, falar, eu estava aqui em casa, quis fazer um meme e eu queria te contratar, né? Até porque algumas coisas demandam uma velocidade que eu não tenho como atender, por mais que eu trabalhe rápido, eu não tenho como atender, né? Então, às vezes a pessoa está lá mexendo, teve uma ideia, fez, ok, ela não vai contratar uma pessoa para fazer isso. O que pegou no meu trabalho bastante foi que pessoas que começaram a contratar meu trabalho, elas começaram a fazer os seus layouts usando inteligência artificial. E elas começaram a viciar o próprio trabalho já com a linguagem de IA, né? Então, assim, parte do meu trabalho foi corrigir layouts de IA. Então, aí o trabalho final fica com uma cara muito comum de inteligência artificial, e aí depois a gente tem que ficar limpando essas coisas, né? E eu acho que, assim, primeiro que é um negócio que, assim, as ilustrações de IA, a máquina ela foi alimentada com o trabalho de alguém. Isso, ela não criou do nada, né? Então, foram milhares e milhares, milhões de imagens que foram usadas como modelo para treinar. Não à toa que as primeiras IAs, elas têm uma cara de ilustração, daquelas ilustrações de fanart ou concept art de personagens, porque tem muitos fóruns que as pessoas trocam muitas imagens de processo de trabalho, né, de um estilo de trabalho assim, bem característico. Então as primeiras sempre foram nesse estilo e era muito marcante o estilo até de alguns artistas. Teve artistas que até identificaram a própria assinatura em uma IA, porque a IA interpretou aquela textura, e só que era a assinatura da pessoa. Eu acho que eu não lembro agora o nome da ilustradora, mas ela estava tentando processar uma empresa de IA porque ela identificou em várias imagens a assinatura dela lá. Pô, isso aí é uma coisa que... Aí quando você pega uma empresa que poderia, por exemplo, uma coisa que está rolando, que toda vez que eu vejo eu fico assim, tem as Olimpíadas de Inverno agora rolando, né? Então, por exemplo, na Cazé TV eles estão utilizando ilustrações, né? E cara, é tudo IA, só que assim, são ilustrações até bacanas, mas eles teriam como contratar um ilustrador, sabe? Eu acho que... E outra, eles parecem ter um orgulho de que pareça IA. Até alguém apontou uma ilustração acho que, não sei se é bobsled, não sei lá, que tava até o BRA do Brasil escrito tudo errado, e os caras colocaram no ar mesmo assim. Se você tivesse contratado um ilustrador para fazer aquilo, o cara ia ter que refazer muito rápido. Ele nem entregar daquele jeito, porque a gente tem muito zelo pelo trabalho, sabe? E eu fiquei pensando, pô, eles poderiam pegar alguém para, sabe, fazer as ilustrações, um estúdio, uma equipe, ajudar a divulgar também. Eles que têm todo esse discurso de ter vindo do chão, de ter vindo de ser alternativo,
né, de fomentar a comunidade, eles poderiam usar isso até para fomentar uma outra comunidade que é, né, de artistas. Então essas coisas que às vezes pegam, assim, sabe? Porque parece que tá tudo num hype, né? Todo mundo parece ter orgulho de usar IA, independentemente, tipo, não tem nenhum argumento que faça as pessoas que querem usar isso pensar a respeito. Já está começando a ficar assim, essa coisa de quem usa IA é porque não quis gastar com uma qualidade melhor de trabalho. Então, não sei se isso vai se perdurar, se isso vai se reverter, se o hype vai passar, mas a questão é que, assim, está viciando muito o tipo de imagem, as pessoas já olham a ilustração e já falam que é IA, às vezes é uma ilustração de verdade, as pessoas já acham que é IA, tá tirando realmente o trabalho de bastante gente e tá, assim, tá tentando, assim, passar ao redor, né? Tentando sobreviver, fazendo outros tipos de trabalhos, mudando o próprio estilo para não parecer IA, mas não sei, eu não sei até quando isso vai rolar, se vai ser uma coisa que vai ser na nossa época, se daqui a alguns anos ninguém vai mais usar, não sei. Para mim é bastante incerto, assim. Isso aí é o Gabriel Divan, que agora vai ter que parar de usar travessão, por causa que outro dia ele me mandou uma parte de um troço que a gente tá escrevendo juntos, Divan, e eu mandei pro Terrian, eu digo, Terrian, se eu largar isso aqui num detector, o que tu acha? Ele diz 100% IA. 100% IA. Que bom se fosse IA, daí eu tava de barriga para cima, fazendo alguma outra coisa, e não tava a moda antiga, pensando e escrevendo, né? Mas que coisa. Cara, esse negócio aí é um negócio interessante da gente discutir sobre vários aspectos. Será que a IA vai ter o seu momento também? Porque daria para levar o papo para muitos lados, né? Aquela coisa, por exemplo, da reprodutibilidade, assim, né? Do Andy Warhol, por exemplo, né? As fotos da Marilyn, do Mao, da lata de sopa de tomate e tudo mais. Será que vai chegar um momento, assim, que vai rolar a exposição da IA, enquanto IA, assumidamente, né? Usada, né? Como um produto em si mesmo, assim, olha aqui, ó. Fiz aqui um monte de cópias de um trabalho de Chris Vector. E aí vira uma confusão entre Chris Vector se achar roubado, se achar homenageado, quem lucra com o quê, né? É muito interessante isso daí. Mas eu estava escutando, e aqui já pode ser incidentalmente, né? Uma das dicas futuras aí. A gente sempre dá essa dica aqui. Eu estava escutando o episódio do Fischer e os Ficherianos com o Eribaldo Maia, maravilhoso. Saiu na semana passada também, mandei até pro Gonzo, em meio ao carnaval, né? O cara tira um tempinho para ouvir, porque é coisa boa. E eles estavam discutindo isso, né? Quer dizer, velho, precisa realmente, tem muitos usos da coisa, né? E tem muita coisa que já usa esse tipo de ferramenta, esse tipo de tecnologia. Agora, a gente precisa realmente de mais vídeos de gatinho fazendo coisinhas fofas e tal. Não dá pra a gente fazer vídeos de gatinhos como a gente sempre fazia, né? Até pouco tempo atrás, até 2 anos atrás, né? Mas que diabo? E precisa se consumir tanta energia, né? Pra você usar esse tipo de coisa. Só que, claro, a gente tem que entender também, né? Quando se fala do estouro da bolha, obviamente vai ter um monte de empresa que seguiu e seguirá trabalhando com isso, né? Porque isso aí tem um potencial bastante interessante para muita coisa, Agora, quando se fala de arte, a gente tem que tomar esse cuidado porque nós estamos falando, né, de simplesmente encurtar caminhos, o que muitas vezes, né, não é exatamente o trabalho da arte, né? A arte ela tem que nos propor alguma coisa. A arte tem que nos causar alguma sensação. Eu não estou falando só de uma alta cultura, como alguns, né, gostam de falar, né, um termo horroroso esse. Eu digo que a arte nos provoca coisas e encurtar caminhos para promover esse tipo de sensação, tu acaba basicamente matando a possibilidade do próprio artista existir. E aí vem aquela velha discussão, tá, mas e aí? E se uma música for produzida inteiramente por um robô, por um algoritmo, e se eu pedir para ele um dia, eu quero uma música assim, assado, com influência assado assim, com um saxofone no mesmo estilo de pá, e aí? Daqui a pouco é isso, é filme, é desenho e tudo mais, né? Bom, não tem agora lá o outro lá que vai fazer um filme inteiramente com IA, lá o Aronofsky, não é isso? Não, já, assim, cara, pior que já tem, viu?
Eu tava até vendo sobre música, tipo, sabe qual é o problema do hype da IA também? Que é assim, por exemplo, no Instagram, qualquer coisa que você. Eu tô por base do Instagram que eu uso bastante. Mas se você fizer qualquer coisa que tenha IA, que você coloque um rótulo de IA, o Instagram entrega mais. Então, por exemplo, o Spotify tem músicas que é feita por IA e os caras anunciaram isso como se fosse uma grande coisa, como se fosse uma coisa maravilhosa, e eles acabam entregando mais. Nas redes sociais estão, sabe, por exemplo, TikTok, um vídeo de gatinho de IA, vai entregar mais, porque está configurado para entregar mais IA, porque parece que é um negócio que tem que enfiar na goela abaixo das pessoas, assim, né? E isso é preocupante, porque aí você vai moldando, né, a percepção das pessoas e elas vão se acostumando com aquilo até o ponto que, tipo, tanto faz ser IA ou não IA, sabe? Não sou artista, né? O pessoal pensa desse jeito. Não sou artista, só quero ver um vídeo engraçado e republicar. É um negócio que é uma coisa que realmente me preocupa, assim, sabe? Eu não consigo ver uma forma de resistir a não ser de conscientização mesmo, sabe? Porque lutar contra isso é muito difícil. Eu estava até lendo hoje de manhã, porque assim, eu tive um computador que teve um problema com uma placa de vídeo. Eu estou vendo que no mercado, eu deixei numa oficina para resolver e eles não estão achando placas de vídeo, né, no mercado. Aí eu vi uma matéria hoje falando que as empresas, elas que fabricam componentes de computador, elas estão vendendo para empresas que fazem data centers. Então, a produção toda está indo para esses lugares. Então, assim, num futuro próximo, se você tiver um problema com o seu computador, você vai gastar muito mais porque não vai ter peça no mercado, porque os caras estão comprando tudo para fazer data center, para rodar IA, para, sabe, é um negócio que está sendo construído de uma maneira muito grandiosa, né? Isso ainda vai dar muito problema, vai dar problema para qualquer pessoa que tem, sabe, não produtores grandes, mas pessoas, tipo eu, vocês, que produzem, sabe, coisas assim mais em baixa escala, e é muito preocupante, assim, é um negócio que é grandiosíssimo, e isso me preocupa muito, assim, eu não sei como isso vai ser revertido, eu não sei quantas pessoas ainda vão perder seu emprego, mas sei lá, cara, assim, eu fico um pouco pessimista, assim, sabe, eu gosto de como a comunidade reage, como as pessoas abraçam a causa, sabe, tipo, não, vamos fomentar as coisas mais de artistas reais, né, mas acho que em algumas gerações isso vai acabar ficando em segundo plano, assim, não sei. É complicado. Eu concordo plenamente contigo, Cris, no que diz respeito, por exemplo, a essas grandes empresas. Eu acho assim um papelão, cara. Eu vi esse negócio da Cazé TV, assim, eu achei uma coisa horrível, né? Essa ideia é uma coisa que a gente já falou antes, de que tudo tá pronto, feito por inteligência artificial, é muito ruim mesmo, assim. Mas voltando até para a questão política, Cris, como é que tu tá vendo, como é que mudou para ti com o governo Lula, né? Porque tu começou mais ou menos então, né, esse negócio de 2015, 2016, mais ou menos na mesma época que a gente, né, Divan? E teve muito tempo que a gente podia chorar muita pitanga, podia atacar muito mais fácil. Como é que ficou pra ti esse negócio agora assim, poxa, governo Lula, né? Perdeu muito assunto ou ainda tem bastante coisa pra falar vindo lá de lá? Olha, acho que durante o governo Lula mudou um pouco o foco, né? Que antes do governo Bolsonaro a gente estava sobrevivendo, né? A gente estava literalmente no apocalipse, por causa até o tema do livro, mas a gente estava naquela coisa de, tipo, as coisas a gente ligava o noticiário, via aqueles absurdos, aquele cara falando na TV e falava, pelo amor de Deus, cara, não é possível isso. Então, estava muito mais no modo sobrevivência, no modo, sabe, tipo, era de coisas diárias absurdas. E aí entrou o governo Lula, eu acho que primeiro sentimento era dar tração às coisas que eles faziam, né, de reconstrução, de retomada de programas sociais, retomada de economia. Então eu estava muito nessa pegada de realmente assim, eu por mim mesmo, tipo, não, a gente precisa dar tração a essas coisas bacanas que estão rolando, né, de tipo,
de coisas que foram prometidas em campanha e que estão sendo feitas. Então teve a questão dos impostos, teve a questão dos programas sociais que reativou, eu lembro que voltou o Bolsa Família. Então, assim, a gente foi dando tração a essas coisas. Mas depois, acho que da metade do governo para cá, principalmente, o governo começou a ser muito atacado, né? Principalmente por essa mídia mais assim, entre aspas, isenta, né? Tipo, aqueles ataques mais sutis, porque a economia não sei o que, economia não sei o que lá, porque a Janja. Então aí voltou um modo de defesa, que é uma coisa muito difícil de fazer, né? Então, às vezes, dependendo, tem coisas que ganham tração no ódio, né? Então, quando você, por exemplo, teve aquela questão lá do Nicolas, do vídeo contra o Pix, né? Que trabalhou sabe, um super medo das pessoas, baseada numa teoria de conspiração que eles mesmos criaram, era muito difícil reverter, sabe? E aí, porque assim, é muito mais difícil você estar no papel de ficar defendendo essas coisas do que propor, né? Então, mudou um pouco o foco, né? Então, assim, também acaba tirando um pouco do foco dos bolsonaros, porque tinha material sempre para ridicularizar, a gente acabou, eu pelo menos fiquei mais na parte dos julgamentos dos condenados pelo 8 de janeiro, que foi também uma coisa legal que foi rolando, e como essas pessoas foram assim, caindo, né, aquele poder delas, que elas tinham, na época que nos anos Bolsonaro, pareciam pessoas imbatíveis, né, que elas faziam tudo, e aí elas foram sendo condenadas, e as defesas delas, assim, tentando apelar para tudo, e a gente acabou, aí eu ridicularizava muito essa coisa, umas tentativas muito patéticas, assim, de se defender o indefensável, né, e também a própria prisão do Bolsonaro, que acho que a gente precisava muito comemorar isso, sabe? Precisava muito ser feliz com isso, porque uma coisa que eu realmente achava que não ia rolar, não. Eu achei que as coisas foram caminhando de uma forma correta, né? Do jeito que deveria ser, para depois não ter problemas mais para frente, né? E quando rolou, acho que teve muito que se comemorar, assim. Então, a produção de cartoons e tudo foi nesse sentido, assim, sabe? De também dar uma exorcizada, assim, sabe? Nas coisas. Mas, assim, de forma geral, mudou muito o caráter, né? Era uma coisa muito mais de ataque, agora é uma coisa mais de parte ataque, parte ironização, parte divulgação das coisas boas. E tá assim, nesse período. Agora vai entrar as eleições, então eu acho que vou ter que ficar muito esperto com o que eles vão trazer, né? A direita vai trazer para desconstruir isso que foi construído, né? Durante o governo. E aí ainda não sei como vou me situar nisso aí, mas vou ver como que vai rolar mais para frente aí. Muito bom. Gabriel Divan. Pois é, cara, é uma coisa muito louca, né? Porque a gente passou por tanta coisa, né? E nossa, assim, é uma coisa que eu insisto muito aqui há muito tempo, assim. Parece, esses caras fazem parecer que cabe mais coisa no tempo, né? De tanta coisa, de tanta notícia, de tanta loucura. E é um negócio impressionante. Estão para vir aí mais eleições, estão para vir aí, né, mais cenários, digamos assim, perigosos para nos dar dor de cabeça, talvez não tanto desesperados quanto os últimos, mas a gente sempre tem aí matéria-prima, né, mais do que nunca, né. Estamos no Brasil, né, e estamos num país em que, meu Deus, né? Só de olhar a capa, só de olhar a capa do Apocalipse, né? Do Chris Vector, a gente já percebe assim, meu Deus, cara, quanta coisa. Quanta coisa. Isso é só a capa. É só a capa. E aí o cara começa a pensar, né, no trabalho e pensar em todo o resto. E a gente fica até meio maravilhado, assim. Como é que se consegue, cara? É muito impressionante, né? E, poxa, tu inclusive conta com o prefácio do Boulos, né? Sim, foi uma coisa assim, cara, ele foi muito generoso, sabe, em poder escrever. Eu trabalhei na campanha do Boulos, aquela campanha, não do ano passado, mas a primeira campanha dele como prefeito, ainda na pandemia, né?
que ele, assim, não podia se sair, não tinha a parte forte do Boulos sempre foi essa parte de sair, de conversar com as pessoas na rua e tal, e aí ele estava muito atrás, ele precisava tirar uma diferença do russomano aqui, até chegar no Bruno Covas, e então a campanha dele foi uma coisa assim, teve um mote que era do Boulos invasor, então ele começou a invadir art pop, ele começou a invadir o mangá, ele começou a invadir tudo essas diversas linguagens de comunicação, né? Então isso abriu possibilidades para muita gente colaborar. E aí eu fui uma das pessoas que começou a colaborar, assim, tipo, não fui convidado, assim, até teve um contato com a campanha, assim, mas essa parte orgânica das pessoas se juntarem, sabe? Então tinha muita gente de fora de São Paulo que falava, nossa, se eu pudesse votar em São Paulo, eu votava no Boulos. Falar, então você não pode votar, mas você pode criar um meme, pode fazer uma arte, pode colocar nas suas redes. E isso aconteceu de forma muito orgânica. E aí eu comecei a fazer muitas peças, eu fiz pôsteres, como se fosse um pôster do Dragon Ball, sabe, com caracteres japoneses, assim, para trazer essa narrativa do Boulos vindo como um herói, enfim. E aí isso aproximou muito, assim, me aproximou da campanha dele e tal. E isso ficou, assim, na outra campanha que ele fez também, fiz algumas artes para ele, ele usou durante um tempão uma ilustração minha que eu fiz, na época foi para uma exposição na Mídia Ninja, na sede da Mídia Ninja, eu fiz vários retratos de várias personalidades da política, eu fiz uma dele, e aí eu postei, ele gostou, ele usou foto de avatar durante um tempão. Então sempre ficou essa relação, mas aí como, né, depois ele entrou no governo, e aí deu uma separada, não uma separada, mas uma distanciada, mas aí eu vou tentar, né, ver se ele consegue escrever alguma coisa, seria muito legal para mim, né, pessoalmente. E aí eu entrei em contato com o assessor dele, ele falou que ia escrever, ele escreveu um texto assim maravilhoso, que eu estou usando em todo lugar, assim, todo lugar para divulgar o livro, eu estou usando. E para mim é uma honra imensa, assim, sabe, ter um texto dele, é uma pessoa que eu admiro, sabe, tipo, que acompanha a trajetória, assim, desde quando, né, quando começou a querer se candidatar a prefeito e tal. Então eu fiquei muito honrado de ter. E tem outro texto do Orlando Pedroso também, Orlando Pedroso, eu acompanho o trabalho do Orlando Pedroso desde quando eu comecei a trabalhar com ilustração, quando eu comecei a me informar sobre ilustração. Ele participava de uma lista, na época não tinha grupo de Zap, nada, era a lista de discussão do Yahoo, assim, sabe? E aí ele era um dos moderadores, então eu aprendi muito com ele, sabe? Aprendi muito, assim, como a parte profissional da ilustração, sabe? Como orçar, como cobrar, como fazer contratos, como manter uma saúde financeira razoável, porque ilustrador é muito difícil ser contratado de alguma empresa, é sempre um trabalho. Eu sou PJ desde antes do fenômeno da pejotização, assim, então eu tive que me adaptar com isso, e com esses caras eu aprendi muito, assim. Então, cara, foi uma honra, assim, ter os textos deles para introduzir meu trabalho, assim, eu fiquei muito feliz. Muito massa, cara, muito bom mesmo. Gabriel Divan, o que tu acha, cara? Temos um vira-casacas, como a gente diria antigamente? Pô, se temos, mas nós vamos seguir tendo ainda, porque depois de toda essa conversa aí que passou por muita coisa, o Cris Vector fica aqui com a gente um pouquinho mais, porque a gente está rumando para aquele momento das nossas dicas culturais, aquele momento que a gente indica coisas, sugere coisas aí, pode ter a ver com os temas aqui trabalhados ou não, é uma hora que muita gente gosta das nossas dicas culturais, e elas estão todas lá no nosso site, viracasacas.com, junto com a postagem de cada episódio, junto com links para você fazer compras caso queira, dar uma olhadinha, dar uma espiadinha caso queira também, né? Hey, brothers! Enfim, Felipe Abal, o que você tem de dica para nós? E no Instagram também, né, Gabriel Divan? Bom, o Instagram, ele sai inclusive sai antes as dicas lá. Carrosselzinho no Instagram. Cara, aproveitando que o Cris tá aqui, né, então já tá anotadinho aqui o livro novo dele, claro, pra gente botar em todos esses lugares.
eu vou dar de dica graphic novels, cara. E eu sou um cara das antigas, eu sou um cara dos clássicos, então eu vou dar 2 dicas bem rapidinhas de 2 clássicos absolutos. O primeiro deles é Nova York, de Will Eisner, tá? Que é uma obra de arte, bonito demais, história boa. Volta lá pro início, vê o que os caras, né, os que capinaram tudo quando era mato, tava fazendo. E tem um livro que eu gosto muito, né, por causa até da ideia dele, que é o Gênesis, do Robert Crumb, cara, que eu acho também uma obra bacana demais, porque, porra, é o Robert Crumb fazendo o Gênesis. Então, assim, ó, se você não conhece, você não tem, esse é daqueles que tem que ter na prateleira para mostrar para as visitas, para de vez em quando abrir, sortear uma página e dar uma lidinha assim. Coisa boa, volte, né, para as raízes. Isso aqui tem que ter físico. Eu sou um cara que eu gosto muito de ler romance, coisa assim. Livro eu posso ler num tablet, posso ler, né, num Kindle da vida, que infelizmente eu tenho. Livros profissionais e quadrinhos eu tenho que ter na mão, né? Eu não gosto desse negócio assim de vou ler um quadrinho, né? Vou ler uma graphic novel num tablet. Eu não consigo, né? Eu preciso ter, eu acho que a experiência é diferente. Então, se você vai ter alguns, eu dou de dicas esse aqui. Que beleza, que maravilha. Grande dica anotada. Bom, eu vou dar uma dica de um filme que tem alguns anos aí, passou meio desapercebido, né? Para não dizer que ninguém viu, né? Esses dias eu precisava de ver um filme ruim. Sabe quando você precisa ver um filme ruim? Assim, tem o ruinzinho, o ruim bom aquele, o ruinzinho que satisfaz aquele, né? Pois é, não é o caso, porque eu vi um ruim péssimo, né? Eu estava em casa de noite e eu pensei, por que eu não vou ver A Empregada, né? É uma das piores ideias que alguém pode ter na vida, assim. Eu pensava que ele ia ser um ruim divertido, ele é um ruim constrangedor, né? Mas tudo bem, né? O que eu não faço para não ver aquela loira maravilhosa? Eu me refiro, claro, a Amanda Seyfried, né? Que é uma das minhas musas. Eu gosto muito, muito, muito do texto da peça do Salomé, do Oscar Wilde. E tem um filme da Amanda Seyfried, então, que ela faz uma diretora que está tentando montar uma ópera, uma nova versão de Salomé, que é o nome do filme Sete Véus. Acontece que, né, ela tem toda uma questão de relação, né, com uma outra montagem da obra, com uma questão pessoal que ela tem envolvendo, né, o diretor da outra montagem, assim como tem um monte de questões pessoais da vida dela e tudo mais. Então, assim, é um filme bem interessante porque vai lidando com uma diretora, né, explorando uma série de possibilidades para a montagem dessa ópera a partir desse texto clássico. A vida pessoal dela não está absolutamente nada boa, né? E vai se contrastando também com uma série de questões que tem a ver com o elenco, a ver com os próprios demônios que vão surgindo a partir, né, do que ela quer trazer para essa obra. Eu achei bem interessante porque eu gosto muito dela e também, de novo, né, porque eu gosto muito do texto. Então fica aí a dica, é um filme que tranquilamente você não ouviu falar, né? E ele também não vai mudar nada na sua vida, mas pelo menos esse é legal, né? A coitada da Amanda Seyfried não vai ter que encarar, né, aquele troço tenebroso lá, aquele livro de aeroporto de 5ª categoria que, sabe-se lá por quê, né? Talvez o Chris Vector nos explique, né, esse fenômeno e ele se irrite com esse fenômeno, sabe-se lá por que vende tanto esse troço pavoroso aí. Enfim, né? Graças a Deus não é um filme pelo qual eu paguei para assistir, porque, né? Coisinha. Enfim. Esses filmes, tem todo um mercado do filme ruim, viu? Eu acho que tem toda uma galera que curte demais esses filmes ruins. Eu gosto. Às vezes eu gosto de ver umas coisas muito absurdas assim também, porque isso gera um sentimento em mim, gera uma criatividade em mim, assim, sabe? Às vezes eu quero responder esse absurdo e, enfim. E, meu, essa parte do Vira-Casacas eu gosto muito, assim, eu até me preparei aqui. Então, eu queria sugerir, cara, de dica, um livro que foi um livro que caiu na minha mão, foi emprestado por uma pessoa muito querida, e é um livro que, cara, eu tô gostando muito de ler, ainda não terminei de ler, mas ele é um livro que ele é uma coletânea de cartas, o livro chama Cartas Extraordinárias, são cartas de amor. E são cartas de diversos tipos de amor, não só o amor romântico, tem amor de amizade, amor de trabalho, amor de amores impossíveis, cartas para pessoas que
deixaram de existir, cartas para pessoas que não existem, né? Então, assim, é um livro que são diversas cartas, muitas são mais curtas, outras mais compridas, mas é um livro muito gostoso de ler, sabe? E eu tô lendo assim aos poucos, intervalo entre uma coisa e outra, intervalo entre um livro e outro. E assim, eu caí na minha mão da uma edição da Companhia das Letras. O autor o organizador, né? É Sean Usher. Assim, o livro é Cartas Extraordinárias de Amor. Então, são cartas de pessoas famosas da literatura. Então, por exemplo, tem uma carta da Simone de Beauvoir para um dos amantes dela, tem uma carta da amante do Victor Hugo, falando sobre a esposa dele, tem uma carta do Vladimir Nabokov para a esposa, tem pedidos de casamento meio estranhos, assim. Tem uma carta de uma mulher russa que acho que o marido dela ficou preso no regime lá do Stalin e ela precisava falar com ele e a carta nunca foi entregue, sabe? Tem umas coisas meio até mais tristes. Tem uma carta até do Beethoven que ele escreveu para uma tal de amada imortal que ninguém nunca soube quem é, né? Se era uma namorada imaginária dele, ou se era uma pessoa real, ninguém nunca soube. Tem até uma carta do Machado de Assis para o Joaquim Nabuco. Eu não cheguei a ler essa carta, mas estou curioso para chegar ainda nessa parte do livro. Tem Nelson Mandela, tem uma carta até do Napoleão Bonaparte. Então, assim, eu acho que em tempos assim que a gente vive de mensagens instantâneas, dessa ansiedade de leu, não leu, visualizou, não visualizou, você lê essas cartas e vê como as pessoas elas tinham essa incerteza se a carta ia ser entregue, se a pessoa ia ler, elas podiam esperar semanas até ter a resposta, e como as pessoas investiam, né, esforço para escrever uma mensagem maior, assim, maior do que alguns caracteres, né, e dizer tantas coisas, né, e você lê um trecho, uma carta, você imagina todo aquilo que as pessoas estão vivendo, o que elas viveram, aquele amor impossível, a possibilidade de você ter a pessoa ali perto para você falar. Muitas vezes tem muitas cartas que eram amores proibidos, né, que a pessoa só podia se comunicar por carta. Então, assim, eu achei muito legal, assim, é uma coisa que eu leio antes de dormir, nesse que eu falei, leio nesses intervalos, e me dá até um conforto, assim, sabe? Eu acho que para quem está precisando dar uma pausa um pouco na velocidade das coisas, é uma leitura que eu indico bastante, assim, que eu gostei demais. Cara, eu tava espiando aqui, que livro massa, parece muito legal mesmo. E tem o filme, né, A Amada Imortal do Beethoven ali, que tu falou a respeito dela. Uhum. Não, eu adorei esse livro, adorei. A pessoa que me indicou, assim, é muito querida, muito bacana, e ela acertou em cheio, assim. Muito bom. Cris, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, cara. Não demore tanto agora para voltar, né? Não precisa 3 anos. Vamos conversar antes. Tô sempre aqui, quando quiser conversar, qualquer coisa, tô aí. Vocês têm meu contato. Divan me segue no Blue Sky. Você também me segue. É só mandar lá, mandar no Instagram, qualquer lugar aí, tô por aí. Maravilha, maravilha, programaço. Então, agora a gente dispensa o nosso convidado, mas o Vira Casaca segue também mais um pouquinho, porque nós vamos mandar vivas para uma galera. Vamos lá. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Gabriel Divan, o Cris manda bem demais, né, cara? Eu fiquei feliz porque da outra vez eu não tinha participado, agora participei, então fiquei feliz. Não, cara, mas assim, é muito assunto, é muita coisa, e a gente vê como é que o mundo da arte tá resistindo, mas ao mesmo tempo está sempre sob ataque, né? Ele tinha vindo falar do NFT, né? Aquela confusão que o pessoal estava tentando fazer uma absorção, né, da produção artística, às vezes, para transformar naqueles ativos meio esquisitos, né? E coisa parecida. Não só isso, mas isso também. E agora, falando sobre toda essa questão tecnologia, questão cultural, questão de inteligência artificial, olha, sempre tem assunto e o bom artista está aí, né? Esse, legitimamente, ele cumpre o riscado que diz, né? Que o artista tem que estar onde o povo está, né? É verdade, é verdade. Gabriel Divan, como é que estamos de salves aí, cara? Alguma coisa específica fora aquele lá do início, que várias pessoas devem ter se encaixado? Eu acho que vai ter gente com 30 pontos aí, né? Eu não sei, o meu signo no horóscopo chinês é carneiro.
O senhor sabe o seu, qual é? Não tenho nem ideia. Mas tanto faz. O fato é que você pode dizer pra gente, né, no nosso Blue Sky, no nosso Instagram, no nosso YouTube, nos comentários dos streams aí, se você se encaixa ou não os abraços. Mas aqui é outra coisa, aqui é um plus. Aqui é os salves mais queridos da podosfera brasileira. Mas, no entanto, tô sem salve específico hoje, fora o salve geral, que não é aquele de 2006, né? Pelo contrário, é um salve do bem para quem nos apoia, para quem nos compartilha, para quem tá com a gente. Eu vou mandar um salve aqui, também não recebi pedido de salve, Gabriel, mas eu vou mandar um salve pro Galo Vasco, pra Telebambi, pro Raul Duarte, pro Rei Luanei, pro Rodrigo Assunção, claro, nosso amigo Rodrigo Metal, pro Alisson Mestre Kim, pra Aline, pro Marcelo Arruda, pra Magalógica, pro Daniel Eberhardt e pro Gabriel Divan, que foram lá no último RT comentado e deram um RT, né? Um RP comentado, assim. Eu fiquei muito feliz porque eu gostei muito de fazer aquele RT, assim, cara. Então eu fiquei muito feliz. Eu tava quase pedindo pra Ingrid pra botar uma música triste, porque eu achava que eu não ia ver meu nome aqui. Eu achava que eu ia ser o Suriname da Olha parada. Ali, ó, não. Tu foi o último. Eu achava que eu ia ser assim, Suriname, né? E aí o que aconteceu? Cara, eu de fato, né? Eu achei tão tenebroso e tão caça-níquel e tão ruim aquela trilogia última que foi pros cinemas aí do Star Wars, né? Uhum. E cara, assim, ó, a gente é de uma idade e viveu uma geração, né? Crianças, não havia internet. Você era educado pelos filmes que passava na Globo, na tela quente, no Supercine, na sessão da tarde. Cara, Star Wars foi um dos meus catecismos, né? Mas eu fiquei tão irritado com a ruindade dessa última trilogia que eu prometi pra mim mesmo assim, cara, eu não vou ver mais nada de Star Wars. Star Wars está feito para mim, está acabado. Deu. Não, tu tem que ver o Mandaloriano. Não. Tu tem que ver não sei o que, o Boba Fett. Não. Tu tem que ver as Ocas. Não. Tu tem que ler os livros. Não. E depois do RT comentado, eu fui correndo e dei play em Andor. É só o que eu tenho a dizer. Gostou do que assistiu até agora? Gostei do que assisti até agora, cara. Eu acho que o Diego Luna é um puta herói, né, meu? Ele tem a marca... É o perfeito no papel, cara. Ele é perfeito no papel. E eu já tinha gostado muito de Rogue One, né? Se os filmes da trilogia e tudo mais tivessem a pegada do Rogue One, eu estaria até hoje fazendo... Bzz, bzz. Só que no caso, né? E eu já te falei, tu vai terminar Andor e tu vai engatar Rogue One, vai assistir de novo, porque daí vai fazer mais sentido. Cara, ainda. O Rodrigo Metal mandou, né, pra mim lá o comentário dizendo assim, tu tem que meter o Rogue One depois. Eu falei, cara, não só já vi, como ele estragou todo o resto, porque eu considero o único filme. Qual é o primeiro filme da saga Star Wars? Eu tô esperando pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto. Só tem um até agora, chama Rogue One. Perfeito, cara, perfeito. Mas é isso, Gabriel, né? Vamos lá que voltamos à vida também fora do podcast. Vamos lá, né? Afinal de contas, somos homens normais, somos homens inocentes, e como diria Jean, né? Nós vamos andando, né? Até a vitória. Perfeito. Vamos lá. Tchau, galera! We're just normal men. What do you mean, normal man? We're just innocent men.